E aí pessoal, tudo bem? Alan Camaralins falando. A gente vai falar hoje sobre a discrepância de Bolton, análise de Bolton. O que é que a gente precisa saber sobre a análise de Bolton de uma forma simples que você consiga entender. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os dentes, idealmente, eles deveriam se encaixar. Deveriam ser feitos, fabricados, digamos assim, para se encaixar. Então, como uma engrenagemzinha, essa parte de cima tem que encaixar na parte de baixo. Se ele não encaixa a parte de cima na parte de baixo, não tem como essa engrenagem funcionar adequadamente. Mas e aí, o que é que isso tem a ver com ortodontia, engrenagem, como assim? Os dentes de cima deveriam ser feitos para encaixar nos dentes de baixo. Então, muitas vezes você pensa que o paciente vai chegar para você, está lá com a maloclusão, tudo fora de posição, e você pensa que quando você fizer o alinhamento, a partir daí os dentes já vão se encaixar. Mas para eles se encaixarem, eles têm que ter uma proporção correta entre os dentes superiores e os dentes inferiores. E isso é que a análise de Bolton vai trazer para você de informação. É se esses dentes de cima desse paciente se encaixam nos dentes de baixo deste paciente depois que tiver tudo arrumadinho, certo? Então, às vezes a gente pensa na análise de Bolton e confunde um pouquinho com os dentes, com a análise de modelo. Por exemplo, a análise de modelo vai comparar o inferior, se aqueles dentes inferiores no se encaixam quando você arrumar, quanto de espaço você precisa. No superior, você vai precisar saber quanto de espaço superior precisa para aqueles dentes ficarem posicionados no arco superior na análise de modelo. Na análise de Bolton não tem nada a ver com isso. Então, não confunde uma coisa com a outra. Análise de modelo com discrepância de Bolton. Na análise de modelo, você vai ver quanto de espaço você tem naquele arco para caber aqueles dentes. Na discrepância de Bolton, você vai saber se combina o de cima com o de baixo. Então, na análise de modelo, é, é completamente diferente disso aí. Não confunde uma coisa com a outra, tá certo? Então, vamos lá. Pela análise de Bolton, você vai ver se os dentes foram feitos para encaixar certinho o superior com o inferior. Eles devem ter uma proporção para que ele encaixe, certo? Então vamos imaginar que, nesse caso aí desse paciente que está aí na tela de vocês, que esses premolares, por algum problema, sei lá, o premolar puxou a mãe e o resto dos dentes puxou o pai, e os premolares, por algum problema, são maiores do que deveriam ser, certo? Só para você ter uma noção. Então, se esses dentes não são proporcionais, o que é que vai acontecer? Vamos supor que você vá movimentar ortodonticamente e tente encaixar o canino. Quando você encaixa o canino, o premolar começa a desencaixar, e aí quando chega no segundo premolar já está desencaixado. E você fica sem saber, fica, poxa, o que é que está acontecendo? Eu não sou um bom ortodontista, finalizar é muito difícil, porque eu não estou conseguindo deixar esses dentes encaixarem. E aí você vai tentar encaixar o molar, bota lá uma mecânica, elástico, classe 3 e tal, e também não encaixa. Então aí tá encaixando o canino, tá desencaixando o molar. E você, poxa, vou ter que encaixar o molar. E você vai tentar encaixar o molar. E aí quando você consegue encaixar o molar, termina que vai desencaixando em outro canto. Então, quando os dentes não têm essa proporção, você alinha tudo, faz tudo certinho. E aí encaixa num canto e não encaixa no outro. Por quê? Porque aqueles dentes não foram feitos, digamos assim, não veio de fábrica pronto para encaixar um com o outro. Tá? Então, por isso que ele não vai encaixar. E aí, o que é que você tem que fazer para saber se esse dente vai se encaixar ou não? Mais que você tente, você não consegue encaixar aquela maloclusão. Na parte anterior, que é mais fácil a gente entender, que é mais fácil a gente visualizar, porque um premolar ser um pouquinho maior, você meio que não percebe isso, não sabe o que é está acontecendo. Mas na parte dos anterior, é mais comum a gente ver. Então, por exemplo, a gente chega a muitos casos, tem que ter uma proporção também nessa parte anterior, para os dentes de cima se encaixarem com os de baixo. Mas chegam muitos casos que não vão encaixar. Por quê? Porque os dentes de cima não foram feitos, não veio de fábrica pronto para se encaixar. Mas é mais comum que a gente vê quando a gente tem lateral conoide, tá? Então, quando você tem lateral conoide, você já sabe que vai precisar aumentar o lateral. Só que aí fica muito fácil você visualizar. Você não precisa fazer uma análise de volta para saber que aquele lateral está errado, porque você enxerga. Só que às vezes essa diferença de proporção não é só o lateral que é pequeno. Vamos supor que o lateral seja um pouquinho menor, o central seja um pouquinho menor, o canino seja um pouquinho maior, ou o contrário, que o canino seja um pouquinho maior, o lateral seja um pouquinho maior. E aí termina que aqueles dentes de cima não encaixam no de baixo. Tá? Então nesse caso aí que está bem exagerado, com o lateral bem pequenininho, só para a gente visualizar melhor, que você notaria na clínica que o lateral está pequeno, mas para a gente poder visualizar melhor, o que é que você vai fazer ortodonticamente? Você vai fechar aqueles espaços todos e tal, e aí, beleza, quando bota o paciente para ocluir, pô, conseguir encaixar o canino de um lado, e do outro lado o canino não está encaixando, do outro lado não está legal. Então, aí você fica, poxa, beleza, vamos colocar elástico aqui para encaixar melhor esse canino e tal, tal, tal. Aí faz toda a mecânica, e quando você consegue encaixar de um lado, para encaixar de um lado, o outro lado tem que desencaixar. Por que isso? Porque os dentes de cima não são proporcionais aos dentes de baixo.
Então, por isso que você precisa saber a análise de Bolton, para você saber logo no começo do tratamento que aquilo não foi feito para encaixar um com o outro. Você precisa corrigir aquilo de alguma forma. Tá? Então, a análise de Bolton serve para você basicamente saber se, do jeito que veio de fábrica, aqueles dentes inferiores são proporcionais, se vão encaixar corretamente depois que você fizer o alinhamento nos dentes superiores. Então, a análise de Bolton é basicamente isso. Então, você termina, porque senão você termina encaixando de um lado, não encaixa do outro. Você encaixa alguma coisa e desencaixa outra, porque é uma engrenagem que não é proporcional. A engrenagem não está certa, não vai encaixar certinho. Não foi feito para encaixar, veio com defeito de fábrica, digamos assim. Tá? E aí, o que é que você precisa fazer para corrigir? Vamos primeiro entender como é que é feita a análise de Bolton. Bolton, na verdade, Bolton é um pesquisador que fez essa análise, está aí a referência desse artigo para vocês lerem depois, tá? E como é que ele fez essa análise? Ele publicou um estudo de 55 indivíduos que tinham oclusão perfeita. Pegou 55 oclusões perfeitas e saiu medindo qual é a proporção que tem que ter o superior para o inferior, nesse caso que está perfeito, e nesse outro caso que está perfeito, e nesse outro caso que está perfeito. E aí ele criou a análise de Bolton, que a gente segue até hoje, que é uma análise bem antiga, mas que é o que a gente usa até hoje, porque o tamanho dos dentes não mudou a proporção de quando ele fez para agora, certo? E como é que a gente vai calcular essa análise e tal? Vou usar como referência aí esse outro livro também, que vale a pena você que está começando na ortodontia, você dar uma lida, porque tem muita informação legal. Essa edição já é a edição mais antiga, mas você pode, por exemplo, pegar de algum colega seu que já seja mais experiente, não precisa comprar o livro, pega de algum colega seu que seja mais experiente, que não vai estar mais lendo, porque o assunto aí é bem básico. E nesse livro tem esse capítulo de análise de Bolton, que é bem didático, bem fácil você entender, certo? Mas vamos lá para ver como é que é feita essa análise. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, agora vamos para o passo a passo e como é que faz, certo? Primeiro foi por que que tem que ser feita a análise de Bolton, para saber se o superior é proporcional ao inferior ou se o inferior é proporcional ao superior. E agora como é que é feito o passo a passo? Você vai medir o maior diâmetro dos dentes inferiores, todos os dentes, de primeiro molar até primeiro molar inferior, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar seu compasso de ponta seca, vai medir médio distal do primeiro molar, médio distal do pré-molar, médio distal do outro pré, do canino, até o primeiro molar do outro lado, certo? Depois que você medir tudo isso, você vai ter uma distância, um comprimento de todos esses dentes. Lembrando que se você for pegar o compassozinho, medir um dente e botar na régua, vai dar um errozinho pequenininho. Você mediu mais um dente, você colocou na régua, vai somando erro, erro e erro e erro e erro. Então é muito mais fácil você fazer numa vez só, medindo, marcando num papel, furando num papel com compasso de ponta seca, e depois você medir de uma vez só. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é medir os dentes. Lembrando que é o maior diâmetro mesodistal na posição que ele vai ficar final. Então às vezes o dente está girado e você vai medir, se a vestibular estiver para o lado, você vai medir qual a posição que ele vai ficar quando ele estiver na posição certa, quando ele estiver encaixado certinho. Terminou o tratamento, qual a posição que ele vai estar? Onde é que vai ser a mesial dele, onde é que vai ser a distal dele? Qual a parte mais larga, o maior diâmetro mesodistal dele, que vai ficar em contato com o dente vizinho? É esse lugar que você vai medir. Se o dente estiver girado, você vai medir girado. Se o dente estiver mais para frente, você vai medir mais para frente um pouquinho. E assim vai. Certo? Então você mediu o maior diâmetro de distal do primeiro molar até a distal do primeiro molar do outro lado. Lembrando que na discrepância de modelo, por exemplo, começa na mesial do molar. Então não confunde uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é para saber se os dentes de um arco são proporcionais aos dentes do outro arco. E não é para saber se vai faltar espaço, você vai ter que fazer extração ou não. É só para saber se é proporcional. Tá? Depois disso, depois que você medir o mesodistal de todos os dentes inferiores, você vai fazer o seguinte, você vai dividir esse valor pelo maior diâmetro dos superiores. Então você vai medir o superior, começa lá no primeiro molar, médio primeiro, molar, pré-molar, canino, lateral, até o primeiro molar do outro lado, certo? E aí você vai colocar nessa fórmula. Por que colocar nessa fórmula? Porque foi assim que Bolton fez e é assim que a gente faz até hoje. E que dá um resultado que vai te trazer a informação que você precisa, tá certo? Depois disso, mediu todos os inferiores, dividiu por todos os superiores, lembrando que é inferior dividido por superior, certo? Vai multiplicar por 100 e depois de multiplicar por 100 você vai ter que ter um resultado. Esse resultado deve ser esse valor que está aí, 91,3, com esse desvio de mais ou menos 1,91. Então é 91,3 mais 1,91 ou 91,3 menos 1,91.
Se der dentro dessa média, vamos supor que o superior deu 100 e o de baixo deu 91, quando você dividir vai dar isso. Esse paciente não tem discrepância de Bolton, ponto. Acabou o assunto, o paciente não tem discrepância de Bolton total, certo? Porque a discrepância de Bolton tem total e tem só anterior. Daqui a pouquinho a gente vai falar só do anterior. Então o paciente não tem discrepância de Bolton. Ele pode ter um monte de problema, pode ser classe 3, pode ser cirúrgico, pode ser o que for. Mas aqueles dentes, na discrepância total, quando você arrumar tudinho, o superior vai encaixar no inferior. Certo? Então você vai saber que aqueles dentes são proporcionais, foram feitos para engrenar um com o outro no final do tratamento. Isso em relação à proporção do superior com o inferior na discrepância total. E se der diferente, se der passando aí acima ou abaixo desse desvio padrão. Aí o que você vai fazer é o seguinte. Existem algumas tabelas, você pode inclusive nesse livro que está aí de fundo, tem uma tabelinha que você vai ver qual para a sua mandíbula, qual seria o tamanho da maxila ideal para ele. Ou para a sua maxila, qual seria o tamanho da mandíbula ideal para ele. Mas o que eu aconselho a você fazer é o seguinte, você pode simplesmente, para ficar simples, pega essa tabela que está em cima, essa conta que está em cima, e aí vamos supor que deu fora do ideal, deu acima de 91,3 mais o 1,91. O que você tem que fazer? Você vai decidir qual é o que está certo no seu caso. Vamos supor que você sabe que seu caso tem laterais conoides ou tem muito diastema que você precisa preencher espaço. Para o sorriso daquele paciente vai ser ideal você aumentar aqueles dentes. Então, o que está certo, se deu diferente, o que está certo é inferior, o superior é que está errado, porque está com dentes pequenininhos. O que é que você tem que fazer? Se o inferior está certo, você vai pegar o seu inferior que está certo e vai colocar naquela fórmula, inclusive colocando 91,3. Então, você coloca a medida do seu inferior, coloca na fórmula igual a 91,3 e aí você vai achar o valor dos 12 da maxila. Você faz a conta ao contrário, bota X no lugar da maxila e vai achar o valor que seria certo para a sua maxila, proporcional à mandíbula, o valor da maxila proporcional à sua mandíbula. E aí, com esse número, vamos supor que, sei lá, deu 105 e o seu paciente tem 102, então a diferença é de 3. Então tem 3 milímetros de falta na maxila. Não, vamos supor que você considerou que a maxila está certa, a mandíbula está errada. Que você vai precisar, por exemplo, desgastar na mandíbula, aumentar os dentes da mandíbula. Então o que você vai fazer? Você vai utilizar o seu valor da maxila, colocar nessa tabelinha lá em cima, e aí vai fazer a conta ao contrário e vai achar o valor da mandíbula que deve ser, e aí você vai saber o quanto é que está faltando ou o quanto é que está de excesso na mandíbula. Acho que essa forma é a forma mais fácil, não é a forma que é explicada na maioria dos livros, mas até porque dentista não gosta de matemática, e provavelmente você deve estar achando ruim essa continha que daí tem que fazer conta. Mas fica de uma forma mais simples, não precisa decorar, não precisa ver tabela, você inverte a fórmula e pega se você acha que é o inferior que está certo, coloca lá na tabela e acha o superior. Se você acha que é o superior que está certo, que você precisa mexer no inferior, se você acha não, se você diagnosticou que o superior está correto, está na proporção boa, está no tamanho bom de dente, você quer mudar o outro, você vai, coloca na tabela e acha qual seria o valor do antagonista, digamos assim, certo? Fora isso, tem também a análise também só da parte anterior, tá certo? Porque é o seguinte, deu que está desproporcional, mas essa desproporção, tem como a gente saber se é posterior ou se é anterior? Tem. Você vai fazer também essa discrepância de Bolton na parte anterior, de canina a canina. E aí, se deu errado, sei lá, deu 3 milímetros faltando, pela conta que você fez, no total, e anterior deu 3 milímetros, então todo o erro está no anterior, os 3 milímetros são no anterior. Se deu 3 milímetros no total e o anterior deu 1,5, então fica 1,5 para frente e 1,5 para o posterior. Se deu 3 milímetros no total e o anterior deu certo, então esses 3 milímetros vai ter que ser no posterior. Então é aí que você vai decidir onde é que está localizado o problema segundo Bolton. E aí como é que você vai fazer? Você vai medir da mesma forma, você vai medir de canina a canina, agora nesse caso, inferior, dividir pelo superior, dividir pelo valor de canina a canina superior, multiplicar por 100 e aí o resultado tem que dar 77,2 com esse desvio de mais ou menos, para mais ou para menos de 1,65. Tá? E a partir daí você vai saber se está proporcional ao superior. Se deu naquela média, 77 com essa variação, não tem discrepância de Bolton, esses dentes superiores têm capacidade de se encaixar, foram feitos para se encaixar com esses dentes inferiores. Mesmo que você tenha que fazer extração, que você tenha que fazer ortognática, ele é proporcional, ele vai encaixar. Pode estar
a 1 km de distância do outro, mas ele foi feito para encaixar um com o outro. Tipo, se você conseguir colocar eles na posição certa, eles são feitos para encaixar. Se deu errado, se deu diferente, se deu acima ou abaixo da média, você vê qual é o que está correto, tipo, o lateral é pequenininho, o superior, então você sabe que vai ter que aumentar o lateral pequenininho. Quanto é que você vai deixar de espaço para aumentar esse lateral e para continuar encaixando? Porque uma coisa é quando você vai deixar espaço para deixar estético e quando você vai deixar espaço para ele ficar encaixando corretamente no inferior. O que é que você faz? O inferior está correto na sua avaliação? Tá. Então coloca o inferior lá na fórmula e aí faz a conta ao contrário para achar quanto deveria ser o superior. Se deu que o seu superior é para ser 3, 4 milímetros a mais do que o que está, então você vai ter que aumentar, deixar de espaço 4 milímetros para aumentar esses dentes 4 milímetros. Tá? Então, é mais ou menos isso que facilita a conta de vocês, certo? Como é que é feita essa medição? Vamos lá, uma forma bem simples de você fazer a medição é você ir com compasso e ponta seca e aí você vai tentar medir com compasso, que às vezes o pessoal fica na dúvida. É para medir pela parte oclusal, é para medir pelo vestibular ou para medir pela lingual? Como é que eu faço para fazer essa medição? Na verdade, você tem que colocar o compasso de um jeito que você consiga extrair o máximo de fidelidade nessa sua medição. Então, vai ter casos que você vai medir por oclusal, por exemplo, nesse molar que está aí, que o compasso está de frente, eu provavelmente mediria por oclusal, porque é o lugar que eu vou conseguir deixar o compasso na posição mais real, que vai ser o futuro, o lugar que ele vai estar em contato. Então, não é o lugar que ele está em contato agora. No futuro, quando alinhar o dente, isso aí está praticamente alinhado. Mas no futuro, se o dente estiver girado, eu vou medir com ele girado, porque quando ele estiver na posição certa, vai estar em contato com aquela face. Então, pega um compasso, mede lá o molar, e aí eu faço uma linha, ou você já pega um caderno, alguma coisa que tenha pauta, e que tenha várias folhas para trás, porque você vai precisar furar. Então, se uma folha só em cima do vidro, você não consegue furar. Então você vai pegar o compasso, mede lá bem direitinho lá o molar, e aí aquele negócio que eu falei, se você pegar isso e colocar na régua, vai ficar com uns milímetros de erro. Então é melhor você furar lá o papelzinho feito está ali em cima naquele desenho. Tá? Aí pega esse compasso e vai lá e faz o furinho na largura do molar, beleza? Mediu o molar. Aí agora vai para o pré-molar, mede lá a largura do pré-molar, vai lá de novo naquela sua linha que você colocou, encaixa no segundo furo, você fez 2 furos do molar, agora você vai pegar, encaixar no segundo furo e vai fazer o furinho do pré-molar. E aí vai no outro pré-molar, mede lá o primeiro pré-molar, encaixa lá no furo que terminou o segundo pré e e vai furando. Vai ter dente que vai ser mais fácil, por exemplo, esse central é mais fácil você medir para o vestibular, tá? Vai ter dente que vai ser mais fácil medir para o oclusal, por exemplo, o molar e o pré, desse caso, seria mais fácil medir por oclusal. E vai ter dentro que você vai preferir medir pela lingual. Se for medir pela vestibular, aí o central vai estar atrapalhando e tal. Então tenta pegar onde é que vai ser o lugar que ele vai estar em contato quando estiver na posição final, certo? E aí você vai fazendo furinhos até chegar no segundo molar do outro lado, certo? Sempre aproveitando um furo, faz um furo e encaixa o primeiro no furo que você já fez e a segunda perninha você fura o papel mais para frente. Depois o que você vai fazer? Você fez lá o superior, mediu tudinho, e aí o que é que eu faço? Você não vai ter que fazer anterior e total, então você marcou de primeiro molar até primeiro molar no superior, primeiro molar até primeiro molar no inferior. O que é que você vai fazer agora? Você vai contar primeiro molar, pré-canino, passa um tracinho, esse tracinho que tá aqui, certo? Opa, aqui. Aqui é um canino e aqui é o outro canino. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Oi, sumiu. Volta. Tá, então, marcou o primeiro molar, onde começou, aqui foi onde terminou. Aqui contei primeiro molar, pelos furinhos, tá? Primeiro molar, pré-molar, canino. Marquei aqui o canino. Aí conto os outros dentes, canino, lateral, central, lateral. Terminou o canino, faz o risquinho. E aí eu consigo medir total superior de molar a molar, medir aqui embaixo total inferior de molar a molar, aqui total de canino a canino superior, total de canino a canino inferior. E aí coloco lá na fórmula e vou ver se está proporcional. Lembrando, a maioria dos casos, tipo 60% dos casos, não vai ter discrepância de Bolton. Então, quando você terminar de fazer, tipo, fez a análise, deu o quê? Deu que não tem discrepância de Bolton. Pronto, terminou o assunto.
Não precisa ficar procurando, não tem discrepância de Bolton agora. Não, você vai ver outra coisa. Você vai ver análise facial, vai ver um monte de coisa, mas discrepância de Bolton esse paciente não tem. Você pode até criar, se você fizer um desgaste desproporcional, criar uma discrepância de Bolton. Tá? Mas esse paciente não tem discrepância de Bolton. Se deu diferente, aí é que você vai fazer a conta ao contrário para saber o quanto é que está errado e onde é que você precisa corrigir. Certo? Volta um pouquinho nessa aula, assiste de novo aquela parte que eu estou explicando, que aí vai ficar mais fácil você entender. Não vou ficar repetindo aqui, porque você tem a possibilidade de voltar ao vídeo e assistir novamente. Falando em possibilidade de voltar ao vídeo, aproveita e dá o like aí embaixo. Todo mundo pede para dar o like, dá o like. Se inscreve no canal. Você me encontrou aqui, pode ser que você não me encontre novamente. Para isso, você pode usar software para fazer isso? Pode. Pode pedir do centro de radiologia? Pode. Às vezes, o centro de radiologia depende se você confia muito no centro que ele vai medir tudo direitinho. Você viu que dá trabalho para fazer aquelas medições, tá certo? Você pode fazer também isso tudo virtualmente. Você pode pegar um modelo escaneado, abrir um software, por exemplo, um software de alinhador, todos eles vão dar discrepância de Bolton. Então você pode medir, tanto medir manualmente, dentro por dentro do software, quanto só você delimitar os dentes para fazer alinhadores, ele também vai calcular a discrepância de Bolton, tá? Então, essa é a forma analógica que eu mostrei para vocês, para você entender como é que faz isso aí, e a partir daí, se você vai fazer, colocando no software para ele fazer a conta para você, sem precisar colocar naquela tabelinha. Aí eu já coloquei os valores, ele já dá o quanto é que tem de excesso no arco inferior de 1,4, excesso no arco inferior de 5,4. Então ele já diz, só que ele vai dar sempre excesso, tá certo? Então pode ser que o seu caso seja falta, mas no cálculo original de Bolton dá sempre quem é que está em excesso. Mesmo que seja tipo um lateral conoide, então não é o inferior que está em excesso, é o superior que está faltando. Fora isso, o que é que você vai ter que fazer? Você pode fazer tanto com manual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se eu esquecer de deixar o link, depois vocês mandam uma mensagem para mim. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vou deixar o link de uma tabela, uma tabela no Excel, que você coloca lá o valor do superior, coloca o valor do inferior, ele já calcula para vocês. Para você não ter que fazer aquela conta, já diz quanto é que está de excesso, quanto é que está de falta. Se não mudar a corzinha lá da tabela, é porque está dentro do desvio padrão. Quando muda a cor, é porque não está dentro do desvio padrão, certo? E a partir daí, dessa informação da discrepância de Bolton, para que isso vai servir para você e tal, o que é que você vai ter que fazer? Aí você vai decidir o que é que você vai fazer, certo? Basicamente as decisões são, ou eu vou completar quem está com falta de material dentário pela discrepância de Bolton, ou eu vou diminuir quem está com excesso de material dentário por conta da discrepância de Bolton. Então vamos lá usar como exemplo lateral pequenininho e tal, que é o mais comum. Você mediu, viu que ele tem discrepância de Bolton, e aí a decisão sua vai depender de várias coisas, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar, esse lateral aí está muito exagerado, mas vamos imaginar que seja um negócio que seja discreto e que você não perceba visualmente, que você não acha aquele lateral tão pequeno. E aí, no caso desse paciente, ele tinha um apinhamento muito grande inferior, tinha um apinhamento incisivo muito grande. Você vai pensar em aumentar o lateral ou vai pensar em diminuir, fazer uns desgastes no incisivo inferior? Normalmente a tendência é que você pense em fazer desgaste do incisivo inferior, para um caso como esse, que está com discrepância de Bolton, certo? Mas vamos supor que seja um caso não, que chegou para você e tem diastema. Você vai pensar em desgastar o inferior ou vai pensar em aumentar os dentes superiores, já para deixar proporcional, aumentar com resina e tal? Normalmente você pensaria em aumentar os dentes. O ortodontista tem a maneira de querer fechar todos os espaços. A gente vê o espaço que é para colocar implante, quer fechar o espaço do implante. A gente vê um lateral pequenininho que quer fechar os espaços no lugar de deixar o espaço para ser aumentado com laminado ou com resina. Mas você tem que pensar o que é melhor para o seu paciente e trabalhar multidisciplinarmente para ter o melhor resultado para o seu paciente. Tá? Então, a decisão do que é que você vai fazer, a discrepância de Bolton a gente já viu como é que calcula. A partir daí é que você vai decidir o que se vai aumentar um, se vai diminuir o outro, ou se vai fazer um pouquinho de cada coisa. Certo? Outra coisa que influencia, mas já é um pouquinho mais complicado para poder explicar isso, é que às vezes, por exemplo, vamos supor que o paciente tenha pela discrepância de Bolton, que tinha menos material dentário inferior. Se ele é classe 3 e tem menos material dentário inferior, essa falta de material dentário ajuda a compensar uma classe 3, certo? Do mesmo jeito, se ele é classe 2, classe 2 normalmente a gente não faz isso, mas se ele é classe 2, essa falta de material dentário ajuda a disfarçar um pouquinho a classe 2. Então, não necessariamente você vai ser obrigado a corrigir a discrepância de Bolton. Às vezes, para compensar uma diferença esquelética,
você pode manter ou até criar uma discrepância de Bolton para compensar essa diferença esquelética, certo? Mas esse é assunto para outro vídeo que já sobe um pouquinho na complexidade aqui da explicação, certo? Então vamos lá. Vamos supor que você decidiu que no seu caso o inferior está ok e você precisa aumentar os superiores. Então você vai, pela análise de Bolton, vai saber quanto é que você tem que deixar de espaço para ficar na proporção adequada para Bolton, pela análise de Bolton. E aí, no lugar de fechar o espaço, o que é que você vai fazer? Você vai, se você fechar esse espaço, encaixa de um lado, não encaixa do outro, a gente já viu isso, então se encaixar de um lado, não vai encaixar aqui. Só que aí o que acontece? A pessoa às vezes só percebe isso no final, aí no final chega para mim e faz, Alan, ó, eu tô com esse caso, não tô conseguindo finalizar, eu não sei finalizar é minha dificuldade. O que você errou aí foi o diagnóstico, que faltou você fazer análise de Bolton, que tá claro. Só um macetezinho para vocês. Geralmente, em muitos casos, quando o lateral inferior é maior que o lateral superior, é do mesmo tamanho do lateral superior, esse paciente tem discrepância de Bolton. Então se liga nesse macete. Se você tiver preguiça de fazer análise de Bolton em todos os casos, que eu recomendo que você faça pelo menos no início em todos os casos, depois você decide o que você faz da sua vida. Mas vamos lá. E aí você tenta encaixar de um lado, não encaixa do outro, e aí você decide, não, realmente o paciente tem discrepância de Bolton, você já devia ter visto isso no começo, ou você já viu isso no começo. Qual é o planejamento para você? Poxa, esse lateral está pequeno, ele já tem alguns diastemas, eu vou deixar, vou querer aumentar esses dentes, o paciente acha que tem um dente pequeno, ele quer aumentar e tal. Então você já vai deixar ele na proporção certa para, nos espaços certos que vai encaixar no superior, no inferior, e para esse dente ser aumentado com resina, com cerâmica, com o que for. E às vezes não é só o lateral que tem que aumentar, tem que aumentar o lateral, o central, às vezes tem que aumentar até o canino, dependendo de qual seja a proporção e dependendo do aspecto estético que você queira dar para o seu caso, tá? Mas vamos supor que nesse caso você, poxa, aí está muito exagerado, o lateral está muito pequeno, mas vamos supor que seja um negócio que esteticamente esteja legal, o lateral não seja um negócio tão perceptível, ou que esse problema seja dividido em todos os dentes. Então, tanto o canino, quanto o lateral, quanto o central, sejam todos um pouquinho menor, e aí você visualmente você não distingue isso. Mas fez análise de Bolton, viu que estava desproporcional, e aí se você encaixar de um lado, não vai encaixar o outro, e você vai corrigir, você optou em corrigir fazendo desgaste no inferior, também é outra opção, tá? Você pode também, no lugar de aumentar o que está faltando, você pode fazer desgaste no que está em excesso, no seu diagnóstico, você diagnosticou que o inferior está em excesso, e aí você vai fazer desgaste nesses dentes, tá? Então você fazendo desgaste nesses dentes antagonistas, você também vai deixar ele na proporção correta, que você vai fechar esses espaços, e aí ele vai ficar encaixando no superior. Tá? Então, basicamente é isso que você tem que ver a análise de Bolton. A gente viu aqui, volta um pouquinho no vídeo, viu como é que viu por que fazer, viu por que vai ter alguns casos que não vão encaixar, porque eles não são feitos para encaixar. Se deu ok a discrepância de Bolton, então o problema vai ser outro, não é esse. Passa para outra conversa. Se deu desproporcional na discrepância de Bolton, se deu o paciente tem discrepância de Bolton, é posterior ou é anterior? Beleza. Tem discrepância de Bolton? É anterior. O que é que eu vou fazer? Posso desgastar, posso aumentar e posso fazer a combinação das duas coisas. O que é que vai ficar melhor para o meu caso? Quanto é que eu preciso desgastar? Aí também na análise de Bolton você tem essa resposta. Então a análise de Bolton traz muita coisa para você e é importantíssimo você saber e usar isso como rotina. Vai facilitar sua finalização em uns 30% dos casos, que é o que diz a literatura que existe discrepância de Bolton. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.